Bom dia a todos e todas. Vamos dar seguimento às apresentações de TCC previstas para hoje, 16 de maio, e convido o discente Marcos, orientado pela professora Ieda, para a sua apresentação. Marcos, por favor. Obrigado, Fábio. Só para confirmar, está compartilhando para vocês? Tá sim. Em tela cheia, tudo direitinho, né? Ao mesmo Perfeito. tempo, ao mesmo tempo que eu compartilho, é possível ver o intérprete também, Ronaldo? Sim, Marcos. Sim, está Ah, visível. então, beleza. Podemos começar? Sim, claro. Então, vamos. Bom dia, meu nome é Marcos. Esse é o meu sinal em Libras. E hoje vou apresentar para vocês o meu TCC, que tem como tema a relação médico-paciente no contexto da surdez. O médico ouvinte, o paciente surdo e as suas relações. A minha orientadora é a professora Ieda e vamos iniciar a apresentação. Começo falando um pouco sobre a relação médico-paciente e a importância que a comunicação tem para que esse fim seja alcançado. A gente tem que, desde as bases da medicina, a comunicação é o fundamento. Isso ainda com Hipócrates de Cos, que é considerado o pai da medicina, ele estabeleceu um método que é o método Clinós, que a ideia era tentar aproximar o médico do paciente, de forma que a comunicação fosse a base de tudo isso, para que fossem obtidos sinais, sintomas e o médico pudesse estabelecer o seu raciocínio clínico. Aí a gente foi, ao longo do tempo, aprimorando as nossas técnicas, sistematizando melhor as nossas consultas e desenvolvemos a anamnese, que é trazer a memória. E a anamnese, ela depende exclusivamente de uma boa comunicação, que precisa ser direta, efetiva e empática para que alcance o seu fim. Os estudos mostram que quando um paciente se sente pertencente do controle da sua saúde, quando ele é coparticipante do seu processo de saúde e doença, os seus indicadores de dor diminuem, os seus índices de recuperação de doenças aumentam e também há um índice maior de redução de crescimento tumoral. Tudo isso construído a partir de uma boa relação médico-paciente dada pela comunicação. Em relação à surdez e à língua brasileira de sinais, a Libras, a gente precisa voltar um pouco na história para conhecer esse passado da comunidade surda, que infelizmente é um passado de muita exclusão e de muita marginalização. Os surdos nem sequer eram vistos como pessoas, mas como seres irracionais, pessoas castigadas pelos deuses e elas eram excluídas da sociedade mesmo. Inclusive, muitas delas sofriam penas físicas e até morte por conta da sua condição. Nós fomos evoluindo enquanto sociedade e a Libras efetivamente começou a se formar aqui no Brasil a partir do momento em que o neto do imperador Dom Pedro II nasceu surdo. E aí o imperador convidou da França um professor de língua de sinais, o Ernest Hilt, e ele veio ao Brasil e começou-se então a sistematizar um pouco melhor a língua brasileira de sinais. Foi fundada naquela época o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, que hoje é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, presente lá no Rio de Janeiro. A surdez, ela é definida como a perda que pode ser total ou parcial, congênita ou adquirida da capacidade de compreender a fala ou os sons através do ouvido. E a língua brasileira de sinais, foi oficializada no Brasil apenas em 2002, com a famosa Lei de Libras, que foi uma lei super importante que reconheceu finalmente a Libras como a língua oficial e materna, portanto a língua primária da comunidade surda brasileira, estando o português de forma secundária como a língua L2 para a comunidade surda. A problematização que me fez pesquisar sobre esse tema foi a partir de uma pesquisa divulgada pelo PNS em 2019, que identificou que cerca de 1,1% da população brasileira possui deficiência auditiva importante de moderada a grave, que corresponde a 2,3 milhões de pessoas. E aí eu me pus a pensar, quando não se pode escutar e ou quando não é possível ser entendido ao falar, como prossegue a medicina, uma vez que a gente já discutiu que a medicina ela é fundamentalmente baseada na comunicação. Então, quando essa comunicação não existe, como é que a medicina prossegue? Esse trabalho, portanto, se justifica pela escassez de estudos locais em relação a isso, tanto a nível de Bahia quanto a nível de Salvador. Também déficit no ensino médico em relação ao ensino da Libras, a relevância ética e social para uma comunidade que sempre foi marginalizada e esquecida, historicamente, portanto, a gente tenta visibilizar um pouco mais essa comunidade, além dos impactos que uma má comunicação e que uma má relação médico-paciente pode trazer para a comunidade surda.
O objetivo geral da pesquisa é investigar como essa relação médico-paciente acontece aqui em Salvador, sendo o médico ouvinte e o paciente surdo. Os objetivos específicos, eles perpassam entre conhecer os perfis sociodemográficos de ambos os grupos, médicos e surdos, identificar os desafios e as barreiras de comunicação sob a perspectiva também de ambos os grupos, além de verificar a oferta de acessibilidade em Libras nos serviços aqui de Salvador. O estudo é um estudo transversal de abordagem mista, qualitativa e quantitativa, e ele foi construído a partir de questionários que foram aplicados tanto para os médicos quanto para os surdos, cada um com perguntas específicas. Ressalto também que o questionário dedicado para os surdos contou com a acessibilidade em Libras. A nossa amostra foi definida por conveniência. O grupo médico, que fechou com um N de 41, foi composto por médicos que também fossem professores da UNEB e ou da Baiana. Esses médicos precisariam ser atuantes em Salvador para que fossem incluídos na pesquisa. Em relação ao grupo surdo, que fechou com um N de 22, esses surdos precisavam ser vinculados à Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos, a APADA, e ou ao Ministério Vozes do Silêncio da Igreja Batista da Graça. Além disso, eles precisavam ser residentes de Salvador, ter deficiência auditiva total, serem maiores do que 18 anos e também serem alfabetizados em Libras. Os dados foram analisados pelo Microsoft Excel e cada variável, cada tipo de dado foi analisada de uma forma diferente conforme está exposto. Começando um pouco sobre resultados e discussão, trago aqui um panorama geral do perfil dos grupos que nós identificamos. O nosso grupo médico, composto por um N de 41, foi composto majoritariamente por médicas mulheres de etnia branca com a idade média de 52 anos. A grande maioria eram professores apenas da UNEB e trabalhavam na assistência à saúde tanto no serviço público quanto no serviço privado. Em relação ao local de graduação, a grande maioria se formou e se graduou em universidades públicas aqui em Salvador, a UFBA e a Baiana sendo uma exceção por ser uma faculdade particular. Quanto às especialidades, a gente trouxe aqui o top 6, então a gastroenterologia e a pediatria sendo as especialidades mais presentes nesse N, seguidas pela pneumologia, cardiologia, cirurgia e psiquiatria. Em relação ao grupo surdo, que fechamos com um N de 22, nós tivemos aí a maioria de sexo feminino, porém de etnia parda, com a idade média de 42 anos. Em relação à ocupação, a grande maioria apenas trabalhavam, seguidos por aqueles que eram aposentados. Em relação à origem da surdez, cerca de 64% da amostra possui surdez de origem adquirida, ou seja, eles não nasceram surdos, mas se tornaram a partir de algum determinante ao longo da sua vida. A falta da Libras, ela foi realmente bem presente no nosso estudo. Cerca de 92%, 93% dos nossos médicos afirmaram não ter nenhum conhecimento em Libras. Apenas 3 deles disseram ter um nível de conhecimento básico. Do outro lado, cerca de 82% dos nossos surdos nunca foram atendidos por médicos sinalizantes. Então, os médicos, eles de fato reconhecem não ter conhecimento e essa realidade ela é vivenciada nos consultórios e nos hospitais por 82% desses surdos que, infelizmente, nunca tiveram o prazer e o privilégio, que na verdade nem é um prazer nem um privilégio, seria um direito deles, de terem uma consulta ofertada em sua linguagem. Isso apaga a identidade linguística da comunidade surda, uma vez que nós já discutimos que a Libras é uma das línguas oficiais do Brasil e a língua materna da população surda. 73% dos médicos afirmaram que já atenderam surdos, mas eles classificam essa frequência como baixa, apenas cerca de uma vez por ano. Algumas pesquisas mostram que os surdos de fato evitam as consultas, vão menos aos atendimentos. Isso porque eles antecipam falhas de comunicação ou porque eles não possuem acompanhantes para irem com eles e, portanto, eles não seriam entendidos e a consulta não faria sentido porque eles não conseguiriam se expressar e serem entendidos. Isso também é um problema, porque essa baixa demanda, na verdade, ela esconde o medo que é imposto pelas barreiras de comunicação, e não a ausência de morbidades ou de interesse. Então, nós estamos falando de pacientes que têm as suas patologias, têm as suas demandas, mas que por não terem alguém para ir com eles ou porque não vão conseguir ser entendidos, acabam deixando de procurar um serviço de saúde. Em relação aos intérpretes de Libras aqui em Salvador, 100% da amostra, tanto dos médicos quanto dos surdos, afirmaram ou que não existem intérpretes de Libras nos serviços ou que desconhecem a presença deles aqui em Salvador. Isso é muito grave porque isso fere o direito de acesso à saúde, uma vez que essas pessoas, se não estiverem com seus próprios acompanhantes, também não terão assistência por parte do hospital.
Existe um projeto de lei em tramitação desde 2024, que a ideia dele é que os hospitais de médio e grande porte mantenham intérpretes de plantão ou de sobreaviso, caso seja necessário. Isso parece, a priori, algo muito importante, de fato é. No entanto, ter intérprete de Libras ainda não é a solução definitiva para o problema. Isso porque ainda se trata de uma terceira pessoa dentro do vínculo médico-paciente. Portanto, ainda há aumento de risco de constrangimento, ainda há desconfiança por parte do paciente, porque as suas informações terão que ser passadas para uma terceira pessoa, além da perda do protagonismo. Nós identificamos um paradoxo dentro do grupo médico. Cerca de 51% deles até entendem que o desconhecimento em relação a Libras e que o despreparo são os principais obstáculos para uma acessibilidade efetiva. Além disso, 41% deles defendem que a capacitação em Libras é a melhor solução para esse problema. Mas o que a gente percebe é que 54% desses médicos não fariam um curso de Libras se o curso fosse ofertado gratuitamente naquele momento. Uma das nossas perguntas era: se te fosse oferecido nesse momento um curso de Libras gratuito, você faria? 54% dos médicos afirmaram que não. Além disso, cerca de 44% deles também não acham importante que Libras seja incluída de forma obrigatória durante a graduação de medicina. Ou seja, de um lado nós temos um entendimento, nós temos a percepção, nós temos a defesa teórica para a solução. Porém, do outro lado, a gente não tem isso convertido em ação, uma vez que eu nem faria um curso nesse momento, nem defendo que ele seja obrigatório durante a minha graduação. Portanto, reconhecer um problema é diferente de agir, e o que a gente precisa é de mais ação e não de apenas reconhecimento. Existe sim um risco clínico quando essa comunicação médico-paciente, quando essa relação não é bem estabelecida. Metade da nossa amostra dos médicos, de fato, reconhecem prejuízo na assistência por conta dos problemas de comunicação. Apenas 3 médicos que tiveram conhecimento básico em Libras estão inclusos dentro dessa amostra, e isso sugere um efeito conhecido na literatura como efeito Dunning-Kruger, que é um efeito em que, quando se tem um pouco de conhecimento ainda básico sobre um tema, a tendência é que você se torne mais autocrítico e conheça e reconheça as suas limitações em relação a ele. No entanto, quando não se tem nenhum nível de conhecimento, ou quando se tem um conhecimento muito superficial, a tendência é que a pessoa superestime as suas habilidades e superestime a sua competência. Embora o N aqui seja muito pequeno, nós não podemos afirmar que há um efeito, mas há uma sugestão da presença desse efeito. Do outro lado, cerca de 68% dos surdos vivem com uma insegurança muito importante, que é de já terem recebido diagnósticos e ou tratamentos errados por não compreensão. E isso é muito grave porque nós estamos falando de riscos de subdiagnóstico, riscos de sobretratamento, riscos de subtratamento, perda de vínculo médico-paciente, perda de autonomia do paciente, além do risco de redução da adesão terapêutica. Tudo isso interfere com a saúde do paciente surdo. Desses médicos que reconheceram prejuízos, a categoria que reconheceu o menor grau de prejuízo foi a pediatria, o que faz sentido, porque naturalmente a pediatria já é uma relação triangular, onde o médico se comunica também com os pais. Então, se aquela criança for surda, isso não vai alterar tanto a dinâmica de uma consulta pediátrica. No entanto, uma das especialidades que reconheceu o maior nível de prejuízo foi a psiquiatria. E a psiquiatria é uma especialidade completamente clínica e subjetiva que depende dos autorrelatos, das queixas, das emoções, dos sentimentos. A comunidade surda possui as suas limitações, possui os seus sofrimentos psíquicos e, infelizmente, não estão sendo devidamente reconhecidos e tratados, uma vez que a comunicação não é efetiva. Em relação ao uso de acompanhantes, e aqui nós estamos falando não de intérpretes profissionais, mas de familiares e amigos, por exemplo, cerca de 73% dos médicos afirmaram que eles dependem de acompanhantes para que eles intermediem as consultas. 82% dos surdos, eles falam que, de fato, eles levam os acompanhantes para as consultas, mas não porque eles querem, mas é porque se eles fossem sozinhos, eles não conseguiriam entender os médicos. E isso tudo é um grande risco, porque, mais uma vez, se trata de uma terceira pessoa, e agora pior, que é uma pessoa ainda conhecida. Isso torna uma consulta pediatria-like, uma consulta que é voltada entre o médico e o acompanhante, e não entre o médico e o próprio paciente. Há também o risco real de perda de sigilo e de privacidade, além da inibição da exposição de queixas íntimas. Imagine uma consulta ginecológica, uma consulta urológica, uma consulta psiquiátrica, que o paciente vai ter que falar para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, coisas muito mais íntimas, e isso há uma inibição, além do grande risco de ocultação de violências, uma vez que o próprio acompanhante pode ser autor de violências e de abusos que jamais serão conhecidos, porque a versão final vai ser a versão do tradutor, do acompanhante, e não do próprio paciente.
os médicos tentam se adaptar com métodos alternativos. Mímica, por exemplo, foi utilizada por grande parte deles, no entanto, ainda exclui a Libras, que é a língua oficial do nosso país. Além disso, há também um risco de imprecisão semântica, porque são gestos do senso comum e não gestos padronizados e reconhecidos pela comunidade surda. A escrita também foi muito utilizada, mas ela também não é efetiva, porque o português não é a língua materna da comunidade surda. Cerca de 77% dos surdos afirmaram que eles não entendem sozinhos a escrita do médico, mas precisam de uma terceira pessoa para fazerem a leitura para eles e traduzir. A leitura labial foi utilizada. Alguém perguntou alguma coisa? Acho que não. Vou seguir. A leitura labial foi utilizada por 10% dos médicos, mas foi um recurso preferido pelos surdos, no entanto, subutilizada pelos médicos. Isso pode ser devido ao fato de que a leitura labial requer mais paciência, requer o olho no olho, requer um contato maior e uma melhor articulação motora para que a linguagem se faça entender. Infelizmente, está sendo subutilizada pelos médicos da pesquisa. Quanto à questão da Libra ser ou não ser obrigatória na graduação, cerca de 56% dos médicos consideram essa medida como importante ou muito importante. Mais uma vez, uma possível presença do efeito Dunning-Kruger, uma vez que todos os 3 médicos que sabiam Libras estão inclusos nesse grupo. Do outro lado, todos os surdos da pesquisa, 100% deles, consideram essa medida como importante ou muito importante, como uma espécie de pedido para que sejam reconhecidos, visibilizados, para que sejam atendidos com segurança e empatia. Eu ressalto que a Libra já é obrigatória nos cursos de formação de professores e também no curso de fonoaudiologia. Nossa expectativa é que isso seja ampliado para outros cursos. Houve também alguns relatos mais subjetivos, tanto dos médicos quanto dos surdos. Os médicos citaram relatos de impotência, de limitação, de dependência de terceiros nas consultas, mas eu queria chamar a atenção para que os surdos disseram. Um dos participantes afirmou que o médico precisa ter mais atenção e calma para atender as pessoas surdas. E um relato que me chamou muita atenção, de forma negativa, é o abandono do atendimento. Abre aspas. Já saí de um atendimento porque o médico não me entendia e nem a minha escrita. Fecha aspas. Isso é muito grave, é uma violação do direito universal à saúde. Nós estamos falando de um paciente que saiu da sua casa porque tinha a sua patologia, tinha o seu problema, foi a uma consulta, não foi entendido, tentou escrever, não foi entendido e ele abandonou a consulta, muito provavelmente sem um bom manejo da sua queixa naquele momento. Então, nós entendemos que há, infelizmente, um cenário de incomunicabilidade aqui em Salvador que compromete a relação médico-paciente e a qualidade da assistência. Sob a perspectiva médica, há uma lacuna formativa, há desconhecimento e despreparo, enquanto que da perspectiva surda, nós identificamos muito medo, muita insegurança, limitação da autonomia, perda de privacidade, além da alta dependência de terceiros. Sendo assim, a principal barreira, na verdade, não é a surdez do paciente, mas é a incapacidade estrutural do sistema de saúde em acolher a diversidade linguística. A nossa expectativa com esse trabalho é ampliar o debate acadêmico, fomentar transformações que perpassam um maior reconhecimento da Libras, garantia de autonomia, que a Libras seja incluída na graduação e também fora dela, desde o nível básico, e a presença de intérpretes nos serviços, embora, como já discutimos, essa não é a melhor opção. Trago aqui os meus agradecimentos, as minhas referências estão no QR Code, e eu queria aproveitar esse restinho de tempo só para falar que o movimento ele começa a partir de nós. Se cada um se mobilizar, se cada um tentar fazer a diferença, é aí que no futuro a gente vai ter uma mobilização real. Com esse TCC, eu tive um grande desenvolvimento e eu comecei a fazer um curso de Libras, porque comecei a entender mais da importância dessa inclusão, e aí está a foto da minha equipe do curso de Libras, do Ministério Vozes do Silêncio. Trago aqui também alguns agradecimentos mais específicos ao Ronaldo, imensamente grato, que é o intérprete que está aqui nesse momento fazendo a tradução, porque muitas pessoas surdas foram convidadas para estarem aqui. Agradeço ao Ministério Vozes e também à APADA por terem recebido a pesquisa com todo amor e carinho. A Alana, que é uma amiga surda lá da minha cidade, e foi com ela que eu aprendi os primeiros passos da Libras, foi com ela que eu fui me envolvendo no mundo da comunidade surda. A minha orientadora e a minha avaliadora, Ieda e Poliana, respectivamente, também muito obrigado por todo o carinho, por toda a paciência ao longo desse processo. Abaixo eu trago fotos da minha família, as 2 fotos à direita, e que são a minha base, o porquê de estar aqui, também agradeço demais. E à esquerda, a Lana, em vermelho, que é essa amiga que eu comentei, mais 2 meninas surdas no seu lado, que também foram super importantes para mim lá na minha cidade, e em preto, a Andrea, que é uma intérprete de Libras da minha cidade, que também foi super importante na minha caminhada. E é isso, muito obrigado, gente.
Obrigado, Marcos. Parabéns pelo trabalho. Vini. Fábio, eu vou parar de compartilhar só porque se eu ficar compartilhando eu não consigo ver vocês. Tá certo? Ah, tá. Joia. Bom, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Muito, muito, muito ilustrativo, muito claro. Conseguiu sintetizar um volume grande de resultados que a gente já tinha visto nesse percurso e ficou muito, muito, muito legal. Vou chamar aqui a sua avaliadora, professora Poliana, para suas considerações. Olá, meu querido. Todos me escutam? Sim, Sim, bem. tranquilo. Então, bom dia a todos e a todas. Primeiro, pedir desculpas pelo meu atraso, mas Marco sabe que hoje foi um dia que ele escolheu a dedo. Vim realmente porque ele é um querido, uma pessoa especial. Alguns conheço, alguns e outros não, mas fui professora de Marcos no primeiro semestre, né? Temos uma história aí antiga, né, Marcos? E É quando o verdade. Marcos me contou ano passado sobre a ideia, né, de fazer esse projeto e o quanto esse projeto ele vinha do coração dele, né? Eu fiquei muito feliz de saber que o TCC dele seria com algo tão, tão generoso e tão interessante. E eu acho que esse TCC, ele resume um pouco do que você é, um pouco, assim, né? A sua dedicação à sua escrita, assim, falando um pouco da escrita primeiro, né? Então, a sua escrita, assim, é irretocável. Tem algumas considerações que eu fiz na parte escrita, né? Algumas eu já tinha comentado com você anteriormente, mas a parte escrita tá uma defesa de uma tese de doutorado, né? Não só pelo tamanho, mas pelo detalhamento. Então, é um trabalho realmente que a gente vê do aluno que houve uma dedicação na pesquisa, um envolvimento na própria execução do projeto, né? Então, a gente vê que no TCC muitas vezes a gente faz um trabalho de revisão, não que ele seja menos importante, mas destacar aí que você quis fazer um trabalho de campo importante para a sua área. Como profissional médico, eu acho que é louvável você se envolver é, nesse grupo que tem tanta especificidade, né? Então, eu estava pensando aqui, fazendo a correlação com a genética, né? Pensando que quantas crianças, né, nascem com a surdez e que isso é um problema que não tem a ver só com o processo de envelhecer. Então, existe vários estratos da medicina, né, várias especialidades que se deparam, e ali na sua apresentação e na sua escrita você mostrou isso, né? No seu trabalho você mostrou isso. Que diferentes especialidades lidam com pacientes que são surdos e que a gente precisa compreender que há uma necessidade de melhora. Então, acho que você trouxe, né, muito robustez na sua escrita. Então, elogiar primeiro essa escrita. Algumas coisas que a gente. E aí, eu queria te perguntar também um pouco sobre isso, né? Qual a tua perspectiva agora com o projeto? Acho que a defesa, a defesa também é um pouco disso, né? Então, assim, falar um pouco sobre o que você fez foi muito bem estruturado, mas entender o que você vai fazer a partir de agora, tanto com relação à escrita, então eu sei que você quer transformar num artigo, qual vai ser a tua linha para conseguir compilar esse trabalho em um artigo, porque tem tantas vertentes ali que você pode seguir, e se você já pensou um pouco sobre isso. Eu fiquei pensando ali, né? Então, sobre essa questão de por que o médico tem a dificuldade de aceitar a necessidade de um curso, de um aperfeiçoamento. E eu achei interessante que na sua escrita você colocou, acho que foi um dos dados, você colocou assim, que ele acha interessante a equipe se capacitar. Mas eu, pela pergunta, eu não sei se ele se entende como equipe, porque no caso dele, ele não é a minha prioridade. Então, eu achei interessante também isso, né? Eu queria que você comentasse um pouco. É, Você colocou muito bem sobre essas dificuldades de que o profissional, talvez ele tenha, né, essas suposições de que por que que o profissional médico acha que isso não é uma prioridade.
Então, eu fiquei pensando, que estratégias, como a gente transforma esses dados em ação, né? Você falou tanto da ação. Então, que tipo de ação esse seu projeto pode ser revertido? Então, será que ele fomenta de maneira mais prática, por exemplo, um protocolo que possa ser utilizado para, por exemplo, instituir? Eu sei que já tem, na verdade, uma política, né? Mas o que é que mais na prática a gente poderia pensar em que esse seu trabalho pode instigar a questão dos princípios da autonomia, né? Pensando nessa questão que você trouxe, mas um protocolo de segurança para o paciente surdo, especialmente nesses ambientes aí de urgência, né, onde a gente tem o risco ainda maximizado. Aí você trouxe um outro recorte também que foi para pessoas negras, ou seja, soma-se a surdez e ao racismo estrutural, né? E esse aspecto também eu acho que é relevante e queria perguntar também a você se nesse contexto, você percebeu que esses dados, eles são relevantes, se tem uma diferença considerável, se isso realmente houve um destaque, não só na sua escrita, mas o que é que você percebeu. Então, acho que é um pouco sobre isso, elogiar mais uma vez o seu trabalho, para não me estender. Tudo que eu considerei na sua escrita, eu coloquei, tá? Para a gente não estar aqui avaliando questões ortográficas e acho que isso não é necessário, mesmo porque você já tinha entregado, né, a versão final, então são considerações mais, né? Se você seguir, por exemplo, para o artigo, eu acho que são considerações que valem a pena, mas eu queria ouvir de você um pouco se você já tem, né, junto com a tua orientadora aí, esse direcionamento, né? Então, se não, tenho algumas considerações ali no meu no que eu escrevi, tá? Mas pensar aí um pouquinho sobre essas três coisas. Qual o seu direcionamento na escrita? Qual o seu direcionamento na prática com esse trabalho? Como é que você acha que ele, né, direciona? E se você vê nessas outras perguntas que talvez ali na apresentação, né, você trouxe tantas informações interessantes para a gente com relação à importância desse projeto, mas pensar nesses outros estratos, por exemplo, né? Na população negra, você sentiu que houve esse destaque? E te parabenizar e agradecer por esse convite, porque eu fico muito feliz de ver, como você falou naquele dia, ver esse fechamento brilhante. E agradecer. Valeu. Fábio, já respondo agora ou o Ida fala primeiro? Como você preferir. Deixa eu responder, Obrigado. senão eu vou Primeiro, esquecer. muito obrigado, professora Polly, pela participação e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Como é que você prefere, Marcos? Vou responder, porque senão eu vou esquecer depois. É, Uhum. respondeu, acho. Vale a pena. Em relação à escrita, é isso. A ideia é que isso seja convertido em um artigo. E aí reside um dos grandes desafios, que é resumir esse mundo de páginas em artigos que são pequenos, né? E aí selecionar um pouco do que mais é relevante, do que a gente vale destacar. Confesso que a questão do direcionamento em relação a como isso vai ser feito ainda não foi discutido entre mim e a orientadora. Isso ficou para um segundo momento, depois da defesa, e depois com mais tempo e calma para a gente fazer essa transformação, digamos assim. Mas essa é uma ideia. E a ideia é que a revista que a gente submeta a isso seja uma revista relevante dentro do contexto da educação médica. Porque é isso, a ideia, como eu trouxe na apresentação, é que essa pauta, essa causa seja mais visibilizada. Então, a gente quer levar essa realidade para dentro da ciência, que isso vá para dentro de discussões e que a comunidade científica massiva, digamos assim, possa conhecer essa realidade e, de alguma forma, se possível, que eles se sensibilizem com isso. Infelizmente, as grandes ações e os grandes feitos que poderiam ser feitos fogem um pouco da nossa alçada, que seria ter Libras desde a educação básica. A gente ensina inglês para as nossas crianças, mas não ensina Libras, que é a língua do Brasil. Então, essas questões a gente não consegue alcançar. Mas eu acho que se a gente conseguir sensibilizar alguém, se hoje alguém sair daqui um pouco sensibilizado, começar um curso, começar a tentar dialogar com uma pessoa surda, eu acho que o trabalho já cumpre o seu efeito, né? De alguma forma, embora em pequenos passos, mas ainda assim passos relevantes. Se em um consultório tiver um médico que saiba Libras, assim terão surdos que conhecerão e eles te passarão para outros que irão procurar aquele atendimento. Eu acho que a diferença consegue ser feita também nos pequenos passos. Em relação à Marcos, questão. não Oi? querendo te cortar, mas agora eu pensei, é,
você tem alguma estratégia para o retorno desses dados para os entrevistados médicos? Não, Você pensou confesso sobre que isso? não. Não, Não, eu eu fiquei pensei, sim, Uhum. pode falar. Não, eu fiquei pensando que isso também é uma forma da gente devolver, quando a gente fala de devolver os dados da pesquisa, e a gente pensar nos entrevistados, nesse caso são os médicos, você pode fazer isso também, né? Juntamente com a sua orientadora, pensar não só no artigo, que é a comunicação científica, mas a divulgação científica, né? Que são duas coisas separadas, que na comunicação científica você vai usar o artigo. E na Uhum, divulgação científica, você vai trazer o retorno para aqueles que você entrevistou e para outros, né, de uma forma mais informal, eu digo assim, né, não no artigo, mas até numa forma de devolutiva, numa cartilha, numa reunião, numa coisa que você possa, para que eles vejam o que é que eles responderam, né, de maneira coletiva. sim, Acho que isso sim, vale a pena também. Então, é uma muito bom. sugestão também, além da sugestão de linha do artigo, que eu fiz algumas considerações também, mas Sim, deixa para depois a gente discutir. Mas eu acho que vale a pena, assim, você pensar, talvez, nessa devolutiva também para os médicos entrevistados, sabe? perfeito, perfeito. Eu acabei pensando mais na devolutiva para os surdos, e aí eu pensei nessa apresentação que está gravada e enviar, porque se eu mandar aquele textão é muito complicado, é muito difícil, tem termos difíceis, então eu quero dar Uhum. essa devolutiva para eles, mas anotado a devolutiva para os médicos também, com certeza. E é uma devolutiva para os surdos também, porque se o foco é capacitar os médicos, é agora Com pensar, fazer certeza, eles pensarem, né? com Nas certeza. suas próprias respostas, acho que vale a pena. E aí, só para Muito bom. finalizar aquela parte que eu perguntei, você achou que houve uma, uma questão considerável com relação à população negra surda? Você achou um extrato importante, que eu vi que você destacou rapidamente ali no seu Sim, trabalho, sim. mas o que é que você sentiu? Porque tem a ver também, né, com a relação de poder aquisitivo, eu vi que você Sim. entrevistou também particulares e públicos, né? Mas o que é que você pode trazer para a gente dessa sua vivência, assim, nesse, para É, além do que está escrito? infelizmente, o nosso N ele foi bem pequeno e existe um viés de seleção, né? A gente acabou indo para lugares e coletando dados em locais que a maioria das pessoas eram de fato pessoas pardas ou pretas, né? Pessoas negras, portanto. Então, eu não posso afirmar e dizer aqui, não, de fato, existe uma associação entre ser negro e surdo, e isso aumenta, embora a gente sabe que são duas categorias pela literatura que notavelmente são sim marginalizadas, tanto os negros de um lado quanto os surdos do outro. Então, a intersecção entre esses dois fatores se espera que de fato aumente essas iniquidades. Porém, infelizmente, por conta do N ser pequeno e que impossibilitou análises estatísticas mais relevantes, eu não posso afirmar isso. Ainda mais com esse viés aí de fato os locais de coleta de dados serem a maioria. Então, não necessariamente quer dizer que serem negros piorou porque a gente coletou somente, basicamente, com pessoas negras em sua maioria, né? Respondi? Sim, sim, respondeu, e justamente fiquei pensando um pouquinho sobre essa questão de onde foi a coleta, né? Mas que isso potencializa também de onde você fez, onde observou, e que essa surdez, ela soma a outras questões, né? Que precisam ser avaliadas também. Sem Então, dúvida. mesmo você tendo feito em instituições públicas também e privadas, né? Então, a gente tem hoje o CEPRED, que tem um grande atendimento, por exemplo, ali, população negra que faz o atendimento, né? Eu tive ali no CEPRED que faz um trabalho brilhante, mas que já tem trabalhos que mostram, né, essa relação aí de população negra e surdez muito associado a esse somatório de fatores que podem contribuir para, inclusive, a descontinuidade de um tratamento, né? Sim, sim. Então, tem várias, né, tem algumas questões aí que a gente poderia discutir, mas era só uma fala para além do que está escrito. Mais Tá uma bom. vez, agradecer, né, seu convite, parabenizá-lo pela escrita, acho que está um trabalho muito bom. Sua fala e apresentação, acho que, né, sou suspeita, eu vi o seu primeiro seminário, que foi comigo, Verdade. né? Lembrando disso, e vê-lo hoje apresentando, assim, me dá um pouco de orgulho. E eu, eu já sabia que seria algo, né, nesse contexto, assim. Então, parabenizá-lo mais uma vez e passar a minha fala. Obrigado. Obrigado, Pro.
Bom, professora Ieda, por gentileza, suas considerações como orientadora. Então, bom dia, né, a todos e todas. Agradeço muito, eu acho que eu agradeço muito as oportunidades, né, que a gente vai tendo ao longo do nosso caminho acadêmico de, de encontrar pessoas, né, no lugar dos alunos que nos desafiam, né, que nos fazem pensar diferente, sair do lugar onde a gente está mais ou menos acostumado. Eu acho que Vinícius foi uma dessas pessoas. Quando ele trouxe, né, a proposta, gostei muito, achei assim, né, mas assim, Vini vai dar um trabalhão, porque, né, e aí ele queria uma coisa, eu digo, calma, que é um TCC, a gente, né, tem que ter uma factibilidade da coisa. E aí a gente fez esse recorte, né, já que tem a ver com a educação também, né? A gente está formando profissionais e a gente está atendendo pessoas que a gente às vezes nem pensa que existem, né? Por isso que a gente não faz, né? Não se preocupa, porque a gente diz assim, surdo, não vou atender, não vai chegar, deve ter um serviço especializado para isso, né, e tal. E eu aprendi muito com esse trabalho. Me fez, assim, refletir na minha própria prática, na, na minha própria prática como médica, mas como docente também, né? E a gente vê que Libras, na maioria dos lugares, ela é opcional, né? Na UNEB, nós temos como obrigatória ultimamente, porém temos uma dificuldade logística, né? de, de ter a disciplina em si. E como é difícil, tá? Então, acho que os resultados que Vinícius traz, eu acho que a Poliana foi muito, assim, feliz, que são coisas que eu estava pensando já, eu acho que a gente tem que fazer mesmo uma devolutiva para os professores e para os surdos, né? A gente pode fazer em um formato de infográfico, né, de uma cartilha, talvez ser um produto, eu acho que isso é interessante, mas eu acho que o fato, por exemplo, a interseccionalidade que a gente viu, né, classe social, gênero, raça e surdez, mesmo sendo uma amostra de conveniência, eu acho que ela é uma amostra da nossa população de Salvador. Então, assim, não, mesmo que eu mudasse, ampliasse para outros lugares, a mesma população, né? A gente estaria trabalhando com uma população semelhante, tanto de médicos quanto de surdos. Então, eu acho que não é um viés assim importante que limite o nosso trabalho para a publicação, para análises e inferências futuras, né? A gente vai inferir, e a gente tem dados qualitativos muito, muito interessantes. Então, assim, se a gente olhar todo o trabalho de Vinícius, a gente pode ter um artigo principal, mas a gente pode ter outras publicações que vão nessas vertentes, entendeu? Então, assim, que a gente possa aprofundar determinadas coisas que a gente percebeu no trabalho. Eu espero que a gente possa, que a gente tenha, assim, esse tempo para isso. O Vinícius vai estar entrando né, no internato, mas eu acho que a gente pode estar trabalhando em cima disso. E se a gente faz esses recortes, a gente não fica na ansiedade de ter que publicar tudo em uma única, né, em um único artigo. Então, Perfeito. e falar da minha área, né, de ter sido orientadora de Vinícius, dele ter vindo, né,
para mim, assim, ter me escolhido para orientar, e das conversas que a gente foi tendo, né, ao longo desse processo todo, e desse resultado de hoje aqui, tão bonito, né, tão contundente também, né? Então, assim, muito obrigada, tá? E agradeço a Ronaldo também por estar aqui. Muito massa. Eu que agradeço, não tinha como ser outra pessoa. Não dá. Obrigadão. Obrigado, Proieda. Agradeço também a Ronaldo. É o primeiro TCC com tradução em Libras aqui desde quando eu estou no componente curricular. Já tem um tempinho nesse componente. Então, é uma inovação interessante. Palmas em libras para Ronaldo. Obrigadão, irmão. Bom, Marcos, vou voltar a palavra para suas considerações finais e o que julgar importante nesse momento. Agradeço, acho que nesse momento é só agradecer. Foi um percurso, diria, difícil, ir a campo, pesquisar, a gente não conseguiu um N legal com a primeira amostra, e aí teve que expandir para um segundo lugar dos surdos, e a preocupação de será que vai dar certo, será que não vai, mas eu saio muito orgulhoso do trabalho, eu acho que realmente foi um trabalho legal, um trabalho sensível, então é agradecer mesmo a todo mundo que esteve comigo na jornada, eu convidei um mundo de gente para estar aqui hoje, porque são pessoas que de alguma forma contribuíram para a minha trajetória. Então, tem professores aqui desde o meu fundamental, meu ensino médio, que estão aqui, meus amigos, a família, os próprios surdos também da pesquisa foram convidados a assistirem, alguns deles estão aqui. Então, tem muita gente que contribuiu com tijolos na minha trajetória e eu queria honrar cada um nesse momento. Muito obrigado por terem estado comigo e por terem me ajudado a chegar até aqui. Agradeço demais a cada um, a Fábio também, a todo mundo. É isso, só vou agradecer nesse momento. E a Deus também por toda a contribuição, todo o apoio e por ter sido bom comigo nesse tempo. Bom, mais uma vez, parabenizo Marcos e sua orientadora pela apresentação. Agradeço a disponibilidade de professora Poliana de estar aqui com a gente no sábado de manhã, a gente sabe que é um horário que já tem um monte de coisa. Professor Ieda, que disponibilizou um minutinho do colegiado para estar aqui com a gente também. E a todos os colegas docentes participando dessas nossas apresentações de TCC. Eu agradeço em nome de toda a área e o eixo de pesquisa. Obrigado, gente. Ronaldo, obrigado, viu? Deus abençoe. Bom, sem outras manifestações da todos, estou por finalizada a apresentação de Marcos, parabenizando mais uma vez. Fábio, deixa eu te pedir um favor. Pode Uhum. parar a gravação e depois começar a próxima, porque aí eu já pego essa e para salvar para os surdos depois, pode ser? Claro?